Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida. Sempre bom saber que você está conosco nesse programa de sábado. Aliás, o nosso espaço para conversar sobre temas internacionais e suas interfaces com a Amazônia. São temas de relações internacionais, mas tem tudo a ver com a nossa vida. O nosso programa é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Estamos há 10 anos no ar aqui na Rádio UNAMA FM 105.5. Sou o professor Mário Tito Almeida e eu não faço o programa sozinho. Deixa eu logo apresentar quem é que está locutando comigo no programa de hoje. Juliane Vidal, acadêmica do 3º semestre de Relações Internacionais. Bom dia, Juliane. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, professor. Bom dia, convidada. Bom dia, Eduardo e Carla. É um prazer estar aqui e eu quero aproveitar e mandar um abraço para Aurimar Viana, lá no Facebook. Muito bem, e eu quero também dar as boas-vindas para o coordenador-geral do programa Globalizando, Eduardo Oliveira. Bom dia, Eduardo. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um Globalizando, um tema super importante para a gente que é de relações internacionais, mas para toda a sociedade. E desde já eu queria mandar um abraço para o Vinícius Bandelac do nosso Twitter, que é @pglobalizando. E quem completa o time de locutores hoje é Carla Botelho, acadêmica do 3º semestre. Bom dia, Carla. Bom dia, professor. Bom dia, nossa convidada. E bom dia a todos os locutores e ouvintes da rádio. E eu queria aproveitar e mandar um abraço para nossa seguidora do Instagram, Catarina Sanches. Muito bem. Olha, o tema do programa de hoje vai falar de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o número 3. Vamos falar de saúde e bem-estar. E vamos trazer essa discussão para a Amazônia. Vamos falar sobre os desafios para a saúde e o bem-estar na Amazônia. A nossa convidada é especialíssima. Estou me referindo à professora Halessa Pimentel. Ela é doutoranda em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Unifesp, é especialista em saúde da mulher e criança na modalidade residência pelo EPA, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal do Pará, também é bacharel e licenciada em enfermagem pelo UFPA, além de ser conselheira do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, do Conselho Municipal de Saúde de Belém e atualmente é professora e coordenadora do curso de enfermagem da UNAMA Alcindo Cacela. Professora Halessa, que prazer lhe receber aqui. Prazer é meu, professor Mário Tito, e a toda a equipe do programa Globalizando, mais uma vez poder estar contribuindo com temáticas de suma relevância, em especial da área da saúde. Halessa, inclusive falando de saúde e bem-estar, é algo que precisa passar também pela prevenção, né? Com certeza, mais do que nunca a gente observa que as mudanças climáticas, as questões mesmo do próprio envelhecimento da população, como os condicionantes determinantes de saúde, são temáticas relevantes hoje para as discussões e que influenciam diretamente na saúde e doença da população. Então, acho que a gente conversar e debater sobre as formas de prevenção é uma forma justamente da gente amenizar esses agravos na saúde da população. Muito bem, professora Halessa Pimentel vai estar com a gente aqui no programa Globalizando. A gente tem essa conversa de qualidade e tem uma viagem musical sensacional. Carla Botelho diz pra gente como é que vai ser a playlist do programa de hoje. Isso mesmo, professor. E a playlist de hoje, ela conta com músicas de países que têm as melhores e as piores políticas de saúde pública. E começando por Taiwan, que há mais de 28 anos foi implantada a cobertura universal de saúde. O Seguro Nacional de Saúde, NHI, do país cobre desde a prevenção e tratamentos até a reabilitação e cuidados paliativos. E em representação a Taiwan, vamos ouvir Decided to Love You, de Vivian Chu. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que começou com tudo, fomos para Taiwan, não é isso, Carla? Isso mesmo, e falando de Taiwan, lá existe o sistema MedCloud, que permite que os profissionais de saúde consultem os registros médicos dos pacientes dentro do sistema NHI. Globalizando. Fique por dentro. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são iniciativas organizadas pela ONU em 2015 que adotaram metas a nível global a serem alcançadas até 2030. O Objetivo 3 dos ODS tem como foco a saúde e o bem-estar, a promoção da saúde mental, a redução da mortalidade materno-infantil, entre outras metas. Os ODS substituíram o projeto conhecido como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi criado no século XX, que consistia em um total
total de 8 objetivos com prazo até 2015 e visava criar um plano global de desenvolvimento para auxiliar os países mais pobres. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha, o programa de hoje está tratando sobre saúde e bem-estar na Amazônia com a professora Raleissa Pimentel. E tem uma pergunta, professora, aqui da Jordana Moraes no Twitter. Muito obrigado, Jordana. Ela quer saber o seguinte: como é que a falta de infraestrutura e a distância de centros urbanos influenciam o acesso a serviços de saúde de qualidade na nossa região, contribuindo para os desafios adicionais ao bem-estar? Bem, professor Mário Tito, quando a gente conversa e fala sobre a saúde na população amazônica, acho que dentre os principais desafios estão a questão geográfica, né? Nós moramos num estado, por exemplo, o estado do Pará, uma dimensão continental, né? Onde a acessibilidade aos serviços de saúde requer um transporte, né? Por exemplo, muitas das vezes nossas populações ribeirinhas, elas precisam, para chegar em determinados locais do nosso estado, da região amazônica, precisa pegar um barco, pegar um carro, um transporte, um ônibus, às vezes por horas, né? Então, quando a gente fala justamente dessa acessibilidade ao serviço de saúde, o primeiro desafio do profissional de saúde é transporte, né? Locomoção. Segundo, muitas das vezes a gente tem profissionais de saúde nessas áreas, porém a gente não tem, por exemplo, insumos, né? Para poder realizar, por exemplo, um exame, um diagnóstico precoce. A gente sabe que a nossa população envelhecendo, a gente vê as doenças crônicas não transmissíveis como o câncer. Nosso estado do Pará, por exemplo, é um dos estados que tem maior índice de câncer de colo de útero entre as mulheres, índice também de câncer gástrico, né, no estômago, né, entre os homens, câncer de próstata. E aí se pergunta, será que a população não vai atrás dos serviços de saúde, ou será que eles não têm realmente acesso a esses serviços, né, a exames de diagnóstico em tempo oportuno, muitas das vezes? E aí quando a gente fala também dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a gente conversa muito sobre a questão da redução da mortalidade materna infantil. Exato. Né? E quando a gente fala em redução da mortalidade materna, a gente pensa justamente nas nossas mulheres, nas nossas adolescentes. O estado do Pará também é um dos estados com maior índice de gravidez na adolescência, e isso repercute muito na saúde da mulher grávida, da gestante, que requer de exames, de um acompanhamento multiprofissional, e que muitas das vezes o profissional que está lá na ponta, que está em regiões onde ele não consegue realizar um bom exame, uma boa avaliação por conta de insumo, por falta até de uma unidade de saúde, né? Isso acaba contribuindo de uma forma negativa nos aspectos de saúde da nossa população amazônica. Inclusive, Raleissa, isso passa também por prioridades na política pública, recurso para isso, e isso é importante especialmente para a nossa região. Com certeza. Então, a gente precisa de profissionais que estejam sensíveis, que saibam fazer a gerência, a gestão desses recursos, né? Exato. E a gente sabe muitas das vezes que isso é difícil, especialmente na nossa região. Muito bem, professora Raleissa Pimentel conosco no programa Globalizando de hoje. Edu, a conversa está muito boa, nós fomos para Taiwan e agora vamos para onde? Professor Mário Tito, e vocês que estão nos acompanhando, agora a gente vai lá para a Coreia do Sul, e nesse país, lá em 1954, se introduziu uma lei que exige que as crianças menores de 14 anos sejam imunizadas. Tal ato fez com que taxas de vacinação aumentassem e muitas doenças contagiosas graves fossem controladas. Para representar a Coreia do Sul, vamos ouvir Love Shot por EXO. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical que continuou na Ásia, né, Eduardo? É isso mesmo, professor. Na Coreia do Sul, a National Health Insurance Corporation é a única organização estatal de seguros que administra o sistema de seguro de saúde sob a supervisão do Ministério da Saúde e do Bem-Estar. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com a professora Raleissa Pimentel, entre outras coisas. Ela é coordenadora do curso de enfermagem aqui da UNAMA, Alcido Cassella, e está respondendo. Estamos conversando hoje sobre saúde e bem-estar na Amazônia, os desafios justamente para atingir o ODS número 3, o Objetivo do Milênio número 3. Aliás, sobre isso, professora Raleissa, o Guilherme França no Instagram lhe pergunta o seguinte: como as mudanças ambientais na Amazônia, como desmatamento, alterações climáticas, estão afetando diretamente
diretamente o bem-estar das comunidades locais e sua saúde? Perfeito, ótima pergunta, Guilherme. Bom, a gente observa, inclusive, dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, mostram que crianças e adolescentes estão sendo atingidos diretamente, muito por conta, por exemplo, da própria poluição, né? Boa parte das crianças estão desenvolvendo, por exemplo, pneumonia, né? As nossas mulheres, como a gente colocou ainda há pouco, né? A falta de acessibilidade, as próprias doenças, né? Como, por exemplo, dengue, malária, né? O desmatamento também lhe traz esses tipos de doença, ainda mais agora, mês de janeiro, estamos vivenciando o período do inverno amazônico, né? E aí é importante ressaltar que algumas medidas, inclusive, foram tomadas, né, a nível nacional, pelo Ministério da Saúde, como, por exemplo, pela primeira vez agora estamos tendo já que a gente falou imunização, né, a notícia falou na questão da imunização, exato. Estamos tendo a imunização agora da influenza como uma forma de prevenção, exato. Porque o calendário vacinal da influenza era correlacionado ao período de inverno dos estados do sul e sudeste, e não era levado em consideração o norte. A especificidade nossa, exatamente, né? Então, pela primeira vez conseguimos, inclusive, fazer desde novembro esse reforço na vacinação da população. Então, assim, voltando, que realmente os desmatamentos, as alterações climáticas trazem muitos prejuízos, né? Como a própria poluição, a contaminação das águas, a contaminação desses alimentos, de populações ribeirinhas, populações indígenas, né? Que carecem, têm um déficit muitas das vezes, que precisam da pesca, né? Do peixe, daquela alimentação in natura, e acaba influenciando também na saúde. Eu costumo dizer, Ralessa, que nas minhas palestras, que floresta não é coletivo de árvore. Sim. Floresta é o coletivo de todas essas relações. Então, quando você desmata, você está gerando problema em todo o circuito social, especialmente no campo da saúde, né? Com certeza. Na região Amazônia também a gente observa muitas questões do saneamento básico, por exemplo. Perfeito. Né? A falta dele, na verdade, né? Do saneamento básico traz também muitas doenças, como as doenças diarreicas, e que, por incrível que pareça, em pleno século XXI ainda matam muitas crianças. Perfeito. Né? Especialmente as nossas crianças da região norte. Então, para a nossa população como um todo, traz muitos malefícios. O desafio, então, é formar profissionais que saibam trabalhar nessa especificidade, né, Ralessa? Com certeza, não somente na formação, mas como dar uma estrutura e que esses profissionais estejam sensíveis com a população que eles vão trabalhar, porque é muito fácil eu sempre falo para meus alunos, abrir um livro, estudar nos guidelines, estudar nos manuais, que são estudos elaborados nos Estados Unidos, mas sendo que aquele estudo foi elaborado numa região, num país totalmente diferente da nossa, onde eu vou estar com a minha grávida na atenção primária, no pré-natal, falando para ela comer verduras, legumes e frutas, sendo que ela não tem nem condições de comprar, de ter, né, obter um alimento, né, muitas das vezes. Então, é de acordo com a necessidade da população. Muito bem, professora Ralessa Pimentel conosco no programa Globalizando de hoje. Aliás, muito obrigado a você que está nos acompanhando o nosso programa Globalizando. Estamos em janeiro, ano de 2024. Desejo todo o sucesso no mundo neste ano também para você. Carla, a propósito, vamos viajar pelo mundo da música. Nós já fomos para Taiwan, passamos pela Coreia do Sul e agora vamos para onde? E agora o nosso aviãozinho da playlist está saindo um pouco da Ásia e pousou aonde? Na França, que possui um sistema universal de saúde, onde o seguro de saúde é obrigatório para toda a população. E assim como no Brasil, existe uma carteirinha para se utilizar, que em grande parte é financiado pelo Estado. E para representar a França, vamos ouvir Ilá, de Amir e Jason Derulo. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical agora sim passou pela Europa, não é isso, Carla? Isso mesmo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a França é líder na melhoria de cuidados em saúde em geral e está em primeiro lugar entre os 10 melhores sistemas de saúde do mundo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa de hoje está falando sobre bem-estar, sobre cuidados com a saúde, especialmente os desafios aqui na Amazônia, à luz do ODS número 3. Estamos com a professora Ralessa Pimentel e ela é enfermeira, está fazendo doutorado em enfermagem na Unifesp e está respondendo as nossas perguntas, batendo esse papo com a gente. Aliás, o Paulo Sarmento, pelo Facebook, obrigado, Paulo, lhe pergunta o seguinte, Ralessa: como a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade afeta a saúde e o bem-estar das populações na Amazônia? Perfeito.
Perfeito, Paulo. Vou falar um pouquinho sobre, por exemplo, a saúde das mulheres, certo, né? Como eu já havia falado no início do programa, nós temos altos índices de gravidez na adolescência, bem como os índices também de câncer de colo de útero, que é provocado muitas das vezes, né, multifatorial, são vários fatores de risco, mas a maioria das vezes é provocado pelo vírus HPV, através da infecção sexual, né? Então, hoje em dia, o nosso papel enquanto profissional de saúde, especialmente na região amazônica, é, primeiramente, levar conhecimento a essas mulheres, né? Segundo, trabalhar também, por que não, os métodos contraceptivos de prevenção das ISTs, isso, né? Até porque, pela boa parte das mulheres adolescentes, a gente tem um alto índice de gravidez na adolescência, e isso corrobora com os altos índices de abortamento, perfeito, né? Corrobora também, por exemplo, com complicações como síndromes hemorrágicas pós-parto. É toda uma cadeia, né, Halessa? É toda uma cadeia, né? Inclusive, a gente recebeu os noticiários agora, as informações em dezembro, né, que Belém, o estado do Pará, também dos lugares onde a gente tem, a cidade de Belém, altos índices de HIV, de portadores, pessoas convivendo com o vírus HIV. Halessa, isso nos lembra a necessidade de passar a levar mais a sério a questão da educação sexual, educação para entender efetivamente as consequências de toda essa situação. Exatamente, não é somente levar, né, orientação para esses espaços de formação, mas também entender se a população está entendendo, né, porque boa parte, se a gente for fazer um levantamento dos usuários do SUS, são pessoas que não têm o ensino médio completo, muitas das vezes são analfabetas, então como é que os profissionais de saúde estão levando essa educação em saúde? Será que a população está entendendo? Será que nós temos insumos adequados para colocar à disposição da população, como por exemplo os preservativos feminino e masculino, né? Inclusive a nossa universidade, aqui na própria UNAMA, assim, do Cacela, nós fazemos questão de estar fazendo esse trabalho com a comunidade acadêmica, através do nosso currículo. Nós temos atividades práticas de extensão que levam essas informações para as escolas, para as comunidades, especialmente que tem esse déficit no conhecimento. É interessante, né, Eduardo, porque quanto mais a gente atinge essa população, mais você vai ter clareza para entender os desafios da saúde, né? Exatamente, e isso faz com que a gente veja a importância desses profissionais, sobretudo para a comunidade acadêmica, que é cada vez mais jovem. Perfeito. Cada vez mais jovem entra na universidade. E não é uma pauta política falar de educação sexual, na verdade, é uma pauta necessária para a saúde e para que não ocorra complicações que a própria família vai ter que intervir posteriormente, né? É prevenir para não ter que remediar. E os gastos serão maiores para o Estado e para a pessoa, né? Exatamente, e isso auxilia com certeza a redução desses indicadores, que são péssimos para a nossa região. Muito bem, professora Halessa Pimentel aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Como eu venho falando ao longo deste mês, estamos com atividades externas maravilhosas e especiais, porque ao longo deste mês a nossa equipe de externa está fazendo entrevistas com egressos de relações internacionais que moram fora do país. Quero passar a palavra agora para a nossa produtora, Paula Castro, vai trazer a nossa convidada de hoje. Oi, Paula. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Nama. Eu estou aqui diretamente da UNAMA Nanindeua para conversar com a Emi Vilas Boas. Ela é internacionalista, formada pela Universidade de Lisboa, mas também passou uma boa parte do curso com a gente na UNAMA. Atualmente ela também faz parte da equipe de mídias do programa Globalizando e ela vai falar um pouco pra gente sobre a vivência dela no curso e o mercado de trabalho atualmente. Bom dia, Emi, tudo bem? Bom dia, Paula. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA. É um prazer estar aqui. E assim, quando a gente fala no mercado de trabalho, a gente fala de um monte de desafios. E eu acho que a minha participação no Globalizando ajudou muito nesses desafios, não só pelo trabalho em equipe, mas também pela consideração de você aprender habilidades novas o tempo todo. Quando eu entrei na Globalizando, eu entrei na equipe de mídias, eu ainda estou na equipe de mídias, mas foi essa possibilidade que me abriu portas para o trabalho que eu faço hoje, que eu trabalho com mídias sociais, eu trabalho com comunicação. Então, o Globalizando foi fundamental para me dar as habilidades para que eu pudesse hoje exercer o meu trabalho, além de ajudar pessoalmente na questão de você ser mais aberto, você aprender a se comunicar melhor, como você falar com as pessoas, conhecer novas pessoas. Então, para mim, o Globalizando foi uma experiência fundamental e muito pontual na minha formação. Perfeito, Emi. Realmente, o Globalizando, ele abre portas, assim. A gente consegue aprender muita coisa. Como o próprio professor fala, cada semana é um tema novo de TCC que a gente desenvolve. Você está morando em Portugal, mas atualmente está passando férias no Brasil. O que diverge na sua visão quando você morava no Brasil e hoje morando em Portugal? O que diferiu na forma que você enxerga a Amazônia, a forma que você
você enxerga o Brasil e como que o curso de RI te ajudou a desenvolver essa visão? Eu acho que RI, especialmente na UNAMA, a gente tem uma formação muito voltada do olhar do Amazônida sobre as relações internacionais e sobre a Amazônia. Então é uma formação muito única e muito específica nesse aspecto. Estudando fora, você aprende sobre a Amazônia num sentido muito mais geral, muito mais amplo. Você não tem aquele cuidado que você vê na UNAMA, que é o cuidado de entender realmente a realidade amazônica. Então eu acho que isso é uma coisa muito fundamental e foi uma diferença bastante que eu senti. É você ver o seu país com os olhos de um estrangeiro e você ver o seu país de dentro. E quando você faz isso, é uma análise completamente diferente, mas igualmente importante. Eu acho que a minha passagem pela UNAMA me permitiu ter uma visão muito mais ampla, não só por eu estar inserida nessa realidade, mas também porque é uma análise que é necessária e importante, especialmente agora. Perfeito, essa foi a Emi Vilas Boas aqui conosco no Globalizando. Emi, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, um beijo a todo mundo aí no estúdio, um beijo para todos os ouvintes. E agora segue com você, professor. Muito obrigado, viu, Paula, pela sua maravilhosa entrevista com Emi Vilas Boas. Muito obrigado. E agora chegamos à quarta etapa da viagem musical. Agora com você, Juliane Vidal. Agora nós vamos passar pelo Japão, onde o sistema de seguro de saúde estatutário possui cobertura de saúde universal e está entre os modelos de saúde mais eficazes do mundo. Representando o Japão, ouviremos agora Puppet Show por XG. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, voltamos inclusive para a Ásia, né, Juliane? Isso mesmo, nós acabamos de passar pelo Japão, onde um dos motivos pelos quais o país está no topo do ranking de sistemas de saúde mais eficientes do mundo é o fato de possuir baixas taxas de mortalidade infantil e expectativa de vida acima da média. Estamos terminando o primeiro bloco do programa e eu queria saber de você, Carla, para onde nós vamos viajar no próximo bloco. E para você que está aí ouvindo o nosso programa maravilhoso de hoje, fique ligado, porque no próximo bloco a nossa playlist vai passar pela Venezuela, Nigéria, Bangladesh e, claro, o nosso querido Brasil. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5. Janeiro chegou e nós estamos juntos em mais um ano. Aliás, é o ano 11 do programa Globalizando. 11 anos que vamos completar de programas aqui na Rádio Nama. Sempre bom saber que você nos acompanha, seja pela 105.5, também pelos tocadores de podcast, também nos acompanha pelas nossas redes sociais. Muito obrigado. Um abraço para quem está viajando para o interior do estado, indo para Castanhal, Bragança, Capitão Poço. Você vai dar uma passada lá em Colares, Santo Antônio do Tauá. Muito obrigado, Vigia de Nazaré. Também o programa de hoje estamos conversando sobre os desafios para a saúde e o bem-estar na Amazônia. Conosco está, com aquele bate-papo sensacional, a professora Ralessa Pimentel. Ela é doutoranda em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Unifesp, é especialista em saúde da mulher e criança, modalidade residência pelo EPA, tem mestrado em saúde coletiva pela UFPA, é bacharel e licenciada em enfermagem pela mesma universidade, além de ser conselheira, seja no Conselho Regional de Enfermagem do Pará e também do município de Belém. Ela é também professora e coordenadora do curso de enfermagem da UNAMA Alcindo Cacela. Antes de continuar conversando com a professora Ralessa, a gente vai retomar nossa viagem musical com você, Juliane Vidal. Hoje, a nossa playlist conta com músicas de países que têm as melhores e piores políticas de saúde pública. O sistema de saúde na Venezuela inicialmente visava fornecer atendimento gratuito. No entanto, a implementação enfrentou desafios na execução e na integração efetiva dos serviços de saúde. Para representar a Venezuela, vamos ouvir agora Hora Louca por Hawaiana. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. E a viagem musical continuou pra cima, continuou com tudo. Estamos aqui no nosso continente americano do sul, né, Juliane? É isso mesmo, professor. Nosso aviãozinho da playlist acabou de passar pela Venezuela, onde o programa Barrio foi criado como um sistema paralelo de saúde. Contudo, apesar de sua intenção assistencialista, foi criticado pela escassez de recursos e dificuldade em lidar com as necessidades complexas de saúde da população venezuelana.
Globalizando. Fique por dentro. O SUS é uma das maiores políticas públicas bem-sucedidas no mundo quando se fala em saúde. Ele permite que todo cidadão tenha acesso ao cuidado intensivo do começo ao fim da vida. Na Amazônia, o SUS passa por diversas dificuldades em relação à logística da região. Porém, de alguns anos para cá, o SUS tenta superar esses desafios de maneira peculiar, incorporando cada vez mais os saberes populares de comunidades locais no cuidado. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Conversa de hoje está com a professora Ralessa Pimentel, sensacional. Estamos falando sobre a questão da saúde na Amazônia, bem-estar. É aquilo que o ODS 3, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, pede. Justamente um objetivo a ser atingido e que na Amazônia é um grande desafio. Aliás, desafio porque também o Dalton Ian Correia no Facebook, obrigado Dalton, ele pergunta o seguinte, Ralessa: dada a pandemia de Covid-19, quais são as lições aprendidas em relação à resposta da saúde pública no Brasil? Existem aspectos que destacam a importância de investir ainda mais em prevenção e atendimento de saúde? Com certeza, né? Eu acho que quando estourou, né, a pandemia e todo mundo ficou muito assustado e, por incrível que pareça, as pessoas que tinham plano de saúde recorreram ao SUS. Exatamente. Né? A gente foi um contexto que a gente pôde observar o quanto que o nosso SUS ele é importante, ele é universal, é integral, né? Tem equidade, são todas as diretrizes, né? Todos os princípios do SUS. E aí o quanto que a população amazônica sofreu, especialmente acho que a gente observou nos noticiários, todo santo dia, o SUS permitia, através dos seus agentes, dos seus atores, seja o secretário de saúde, seja o ministro da saúde, colocar os dados epidemiológicos, né? Então isso foi muito importante, de mortalidade, né? Dados de quanto que subiu o número de casos da Covid, mas para a região norte especificamente, o acesso, a acessibilidade dessa população. Então eu sempre conversava muito em sala de aula, na época, inclusive nas aulas remotas, né, que a gente tinha, era assim, você imagina, uma das medidas preventivas de proteção da Covid-19 era o que? Era o isolamento. O que é isolar? É deixar a pessoa, o paciente, em um único cômodo. Como é que você vai falar isso para uma população amazônica, uma população da periferia de Belém, cuja casa que moram 7 pessoas, uma casa de um cômodo, 2 cômodos, o máximo, né, onde precisa de água potável, onde precisava de água para fazer higiene das mãos. Exatamente. E você, muitas das vezes, tem um desabastecimento da água em nosso município. Você imagina nas populações ribeirinhas, né, onde você precisava dos insumos, como por exemplo o álcool a 70%, nem todo mundo tinha acessibilidade ao álcool, a uma máscara, então foi muito difícil para a gente, como profissional de saúde, lidar com isso na nossa região. Acrescente-se a isso, Ralessa, que durante a pandemia da Covid-19 acaba de alguma forma tendo um problema sério, que nós tivemos um governo negacionista e que, portanto, o próprio SUS sofreu com essa falta de apoio, né? Infelizmente, muitas das vezes os nossos governantes, né, acabam corroborando muitas das vezes por uma prática equivocada ou muitas das vezes utilizando-se das fake news que mais a gente observou, especialmente logo posteriormente ao período da pandemia da Covid-19, a questão da vacinação, que até hoje, inclusive, a própria universidade aqui, né, eu estive à frente desse processo da vacinação, nós vacinamos aqui na UNAM, do Castelo, mais de 90 mil pessoas. Exato. Só da nossa cidade, a gente observa que até hoje tem pessoas procurando a primeira dose da Covid-19. E a gente questiona, por que você só veio agora tomar a primeira dose? Não tinha no seu município, né? Não tinha na sua cidade. Muitos deles são de outras cidades. Entendi. E aí a gente se questiona, ele fala, não, porque eu não acreditava na vacina, mas por quê? Exatamente. Você toma um comprimido, você não toma, a gente não toma um comprimido, a população do norte aqui mais se automedica. Com certeza. Né? Toma um comprimido que você nunca viu para onde foi, se foi estudado, se teve efetividade, como é que você não acredita na vacina? Aliás, eu preciso fazer aqui um registro, eu estou entrevistando a professora Ralessa, que é coordenadora e professora do curso de enfermagem, mas ela foi reconhecida como uma grande líder que conduziu a própria UNAMA a se transformar num grande centro de vacinação. A professora Ralessa foi reconhecida. Eu quero prestar homenagem pública a você, Ralessa, porque de fato todos precisamos um dia de ti nesse período, né? E foi muito interessante perceber o quanto tu conseguiste pegar esses alunos e trabalhar contigo. Isso é muito interessante, viu? Com certeza, foi um desafio muito grande, enquanto não tinha ninguém na universidade, só isso. eu, uma parte da equipe de segurança e os nossos alunos preceptores que trabalharam de forma voluntária durante um ano vacinando a nossa população. Não foi fácil, Tito, eu te confesso. Então fica aqui o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento. Vamos então agora para a 6ª etapa da viagem musical. Nossa viagem continua rodando o mundo e Carla Botelho, eu quero saber para onde nós vamos agora. E agora nós estamos na Nigéria, que enfrenta uma escassez severa de profissionais de saúde, com uma das mais baixas proporções
de médicos por habitantes no mundo, devido a condições precárias de trabalho e falta de incentivo para os profissionais permanecerem no país. E representando a Nigéria, vamos ouvir agora Unavailable, por Davido. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nós fomos para a África agora, aliás, nossa viagem musical roda o mundo todo, não é isso, Carla? É isso mesmo. E passando pela Nigéria, os médicos nigerianos muitas vezes migram para países com melhores condições de trabalho e oportunidades de desenvolvimento profissional. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com a professora Halessa Pimentel, coordenadora do curso de enfermagem da UNAMA, conselheira do Conselho Estadual e Municipal de Saúde. A professora Halessa, então, vai responder pergunta que tem um ouvinte que vai fazer agora. Bom dia, professor. Bom dia, galera do estúdio. Meu nome é Larissa Schemberger. Eu sou líder da equipe de entrevistas e hoje eu tô aqui com a Mirtene Sampaio e ela tem uma pergunta para fazer para vocês. Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria de saber como o SUS impacta positivamente a prestação de serviços de saúde no país e quais são os desafios que ainda precisam ser superados? Perfeito. Obrigada, Mirtênis, pela pergunta. Eu acredito que o SUS, muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergá-lo, porque pensa que o SUS é só você ir até o postinho de saúde, ou uma unidade de pronto atendimento, ou hospital a nível público, mas o SUS ele está no nosso dia a dia, a nossa alimentação quando a gente come num restaurante, a vigilância sanitária faz muito bem esse papel, desde o nosso nascimento, quando a gente sai na maternidade, que a nossa mãe, nosso pai leva a gente numa unidade de saúde, e nós temos um dos maiores programas nacionais de imunização no mundo. Nós temos para mais de 45 tipos de imunobiológicos. Se você for a uma clínica particular, hoje em dia, por exemplo, na nossa cidade, você vê que cada dose, às vezes tem doses que custam em média R$400. Exato. E muitas das vezes, Tito, por aquilo que pareça, eu que coordeno o posto de vacinação também aqui, a gente observa que as pessoas não querem se vacinar, ou as pessoas são displicentes com o calendário vacinal dos seus filhos, ou enfim, e isso é importante ressaltar que o SUS traz positivamente para a nossa saúde. Perfeito. Bem como também, por exemplo, exames para a nossa população. A gente viu, por exemplo, na época da Covid, os exames, a testagem rápida, mas, por exemplo, quem é diagnosticado com tuberculose, ele faz o tratamento pelo SUS. Mesmo que você também, hanseníase, mesmo que você tenha um plano privado, mas o tratamento é justamente para a gente ter o controle do quantitativo de pessoas que possam estar sendo acometidas por essas doenças transmissíveis. Eduardo? Não sei se tu concorda comigo, Halessa, mas o que eu percebo é que a população brasileira não reconhece a importância do SUS e não valoriza. Quando a gente pega a Covid-19, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o exame é pago, onde a população precisa gastar dinheiro pra caramba pra conseguir se consultar, as pessoas endividadas porque precisaram de um leito de UTI, a gente percebe que no Brasil não tem essa valorização de um sistema que é pago com dinheiro público. Então a pessoa, claro, o SUS pode ter os seus problemas, mas que é um sistema que está aí disponível para a população, e ela acaba não reconhecendo a importância. Imagine se eles precisassem pagar, Com certeza, com certeza. Acho que dentre os desafios, eu acredito que seja a gestão, do SUS e também o fato do nosso país, já que a gente está conversando a questão da saúde na região amazônica, a gente vê quantos desafios e obstáculos nós temos na nossa própria região, que é uma questão territorial, muitas das vezes, na inacessibilidade dessas pessoas, ou termos populações tradicionais específicas que requer um olhar diferenciado, para a saúde dessas populações. E é muito bom, para a gente alcançar o ODS 3, saúde e bem-estar, a gente precisa valorizar ainda mais o SUS e também fazer com que o SUS seja muito mais potencializado aqui na nossa região, recebendo mais recursos para atender necessidades específicas aqui da Amazônia. Aliás, vamos continuar nossa viagem musical. Juliane Vidal, com você. Agora nós vamos para Bangladesh, onde a epidemia de dengue resultou em mais de 1.000 mortos desde janeiro de 2023. O número de mortes registradas desde o início do ano é superior aos balanços de todos os anos anteriores, combinados desde o ano 2000. Em representação a Bangladesh, ouviremos Sun, de Damer. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Continuamos então viajando no mundo da música e passamos pela Ásia, não é isso, Juliane? É isso mesmo, professor. Acabamos de passar por Bangladesh, onde a epidemia exerceu uma enorme pressão sobre o sistema de saúde do país, sendo esta a pior epidemia de doenças transmitidas por mosquitos registrada em Bangladesh. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Agora é hora de falar do site internacional da Amazônia e o site internacional da Amazônia que reúne toda a produção de conhecimento do curso de Relações Internacionais. Bom dia, Yasmin Garcia. Bom dia, professor Mário Tito, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Essa semana nós temos artigos de qualidade. Então, na segunda-feira, dia 22, nós temos o tema Paralelos entre a saga Jogos Vorazes e o conflito entre Israel e Palestina, à luz das teorias de securitização, escrito pela Carol, pela Maria Beatriz, pela Ágata e pela Beatriz, do 7º semestre. Na quarta-feira, dia 24, nós temos o nosso artigo do quadro Amazônia em Foco. E na sexta-feira, dia 26, nós temos o tema Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, escrito pelo José Manuel, do 3º semestre. Todo esse conteúdo você encontra no nosso site através do link internacionaldamazônia.com. O nosso Instagram e o nosso Twitter são @interdamazônia, sem repetir o A, e o nosso Facebook é Internacional da Amazônia. Muito obrigado, viu, Yasmin, pela sua participação aqui no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. A conversa de hoje está sensacional. Estamos com a professora Ralessa Pimentel aqui no programa Globalizando de hoje. Já até agradeci a ela por ela estar à frente, inclusive, do posto de vacinação aqui da UNAMA, inclusive, que realmente prestou serviços maravilhosos durante a pandemia da Covid-19. Tem uma pergunta, Ralessa, da Ana Júlia Nogueira, pelo Instagram. Ela quer saber o seguinte: na sua experiência, quais são os principais desafios enfrentados pela saúde pública na Amazônia, tanto em termos de prevenção de doenças quanto no trabalho de profissionais da saúde? Perfeito. Eu acredito que dentre os desafios é realmente conseguir levar a saúde a essa população. E outra coisa também que eu observo, muitas das vezes em sala de aula eu pergunto para meus alunos, quem quer trabalhar, por exemplo, numa unidade de saúde ribeirinha? Sim. Quem deseja trabalhar com populações indígenas? A maioria responde que quer se qualificar, quer fazer uma residência, quer fazer um mestrado, quer ir para o eixo sul e sudeste. Perfeito. Né? Não quer, muitas das vezes, estuda, né? Se forma. E aí um dos desafios também está na qualificação profissional. Com certeza. Nossos profissionais que vão, muitas das vezes, para os interiores, para outros municípios da nossa região, eles têm a inacessibilidade, né? A qualificação. Muitos deles vão muito pela questão salarial, né? O mercado de trabalho. Isso. E muitas das vezes a gente fala que esse profissional fica para trás. Mas, em contrapartida, com a pandemia, a gente observou que a questão, né, da educação, uma modalidade remota, possibilita também que ele possa ter acesso, mesmo que ele esteja lá no interior, numa população ribeirinha, né, numa população quilombola, indígena que seja. Então, um dos principais desafios é a questão do território, a questão da inacessibilidade, muitas das vezes aos insumos adequados, ou muitas das vezes, por exemplo, a falta, por exemplo, de uma maternidade, de um hospital de referência nos interiores. E a gente observa que muitas das vezes para a gestão é mais fácil comprar um transporte, que seria uma ambulância. Sim. E vamos, um exemplo, colocar uma mulher que está com nível expressório alterado, já está com uma pré-eclâmpsia, evoluindo para uma eclâmpsia, colocar ela dentro de uma ambulância e encaminhar para a capital. E muitas das vezes ela evolui a óbito aqui. Exatamente. Se pergunta por que morreu aqui. Os indicadores, por exemplo, a gente fala de indicadores de mortalidade materna, e a gente observa que muitas das vezes a mortalidade dessa mulher, porque lá no início, na origem, ela não teve uma assistência adequada no pré-natal, não teve quantitativo de consultas, né? No mínimo, o Ministério da Saúde recomenda 6, né? Então, muitas das vezes, isso impacta na saúde da nossa população. Então, acredito que esses são os desafios, especialmente também para nós profissionais de saúde da nossa região. Alissa, quando a gente chama aqui profissionais que não são da área de relações internacionais, são de outras áreas, eu gosto também de falar do curso, né? Então, o curso de enfermagem é um dos cursos mais importantes, os mais antigos, inclusive, da UNAMA, com um número muito grande de alunos. Como é que você vê a importância da enfermagem e do curso aqui na UNAMA? Com certeza. O curso de enfermagem aqui, né? Nosso curso de bacharelado em enfermagem, ele tem a duração de 5 anos, 10 semestres, né? E já prepara esse futuro profissional para atuar não somente na assistência, viu, Tito? Mas também para trabalhar na gestão, na docência. Então, a gente tem um diferencial aqui, inclusive com a sala de vacina, né? O futuro profissional, ele já pode, desde cedo, estar trabalhando, né? A importância das habilidades técnicas, claro, obviamente associando com conhecimento científico. Sem dúvida. Então, tem várias... O que eu sempre falo para as pessoas que procuram enfermagem? A gente tem que desmistificar muitas coisas. Por exemplo, enfermeiro não só aplica a vacina e faz curativo, longe disso.
isso. O enfermeiro, né, é justamente o gestor de uma equipe de saúde, né? A maioria dos gestores, dos secretários de saúde, inclusive no nosso estado do Pará, são enfermeiros. Perfeito. Porque a enfermagem é a única profissão da saúde que tem na sua matriz curricular disciplinas de gestão e gerenciamento. E aqui na UNAM, especialmente na enfermagem, nos cursos, a atividades práticas de extensão desde o início. Esse aluno, então, desde o início do curso, ele já começa, né, a ter esse contato com a prática, fora as ligas acadêmicas, preparação com monitorias, preparação para residência e mestrado. Então isso é o diferencial que a gente tem aqui no nosso curso. Muito bem, e é importante que a professora Halessa esteja com a gente. Ela está conversando hoje no programa sobre ODS 3, Cuidado, Saúde e Bem-Estar na Amazônia e seus desafios, 8ª etapa da viagem musical. Estamos de volta para casa, Eduardo Oliveira. É isso mesmo, professor, voltamos para o Brasil na nossa música 8 da nossa playlist do programa de hoje. E no Brasil, o aborto é uma questão de saúde pública. Apenas em 2020, o SUS fez quase 81 mil procedimentos após abortos mal sucedidos, entre provocados ou espontâneos. Em representação ao Brasil, ouviremos Amarelo, Azul e Branco, de Ana Vitória e Rita Lee. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Voltamos para casa com música de altíssima qualidade, Eduardo Oliveira. Exatamente, no país, no Brasil, 1 em cada 7 mulheres aos 40 anos já passou pelo procedimento de aborto, a maioria antes dos 19 anos. E este foi o programa Globalizando de hoje. Terminou o Globalizando, passou rápido, né? Porque programa de qualidade passa rápido mesmo. Sou o professor Mário Tito Almeida. Muito obrigado a você que nos acompanha, que deixa a sua companhia, que coloca o seu like nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente também em todas as nossas plataformas digitais. Deixa eu agradecer muitíssimo a presença da Halessa. Nem sempre é fácil conseguir um espaço na sua agenda, Halessa. Muito obrigado porque se dispôs a estar com a gente aqui no Globalizando. Obrigada mais uma vez por estar participando aqui do programa Globalizando. Acho que eu já mereço um cartão de fidelidade, com certeza, entendeu? Sociedade total. Com certeza. E assim, estamos disponíveis. Quem quer saber mais um pouquinho sobre o nosso curso de enfermagem, pode acessar nossas redes sociais, o @enfermagem UNAM Alcindo Cacela. Estamos colocando todas as nossas atividades lá, e quem está interessado pode entrar em contato por direct ou através do nosso site da UNAM, www.unam.br. Muito obrigado, Halessa. Quero agradecer quem fez perguntas: a Jordana Moraes, o Guilherme França, o Paulo Sarmento, Dalton Correia, Mirtene Sampaio, Ana Júlia Nogueira. Deixa eu agradecer o Eduardo Oliveira, que é o líder, o Eduardo Oliveira, que é o coordenador geral da equipe do programa Globalizando. Edu, muito obrigado. Eu que agradeço, professor, agradeço Halessa pela aula. A gente já começou o ano, né, com muita informação relevante que a gente vai levar aí para todo 2024. E agradecer você, ouvinte, por estar aqui mais uma vez no nosso programa Globalizando, e até a próxima. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado também a Juliane Vidal, ela faz parte da equipe de revisão. Ju, muito obrigado. Eu que agradeço, professor, por estar fazendo parte desse programa maravilhoso. Muito obrigada, Halessa, por estar aqui ajudando a levar informação para os nossos ouvintes sobre um tema tão importante que é a saúde. Então, para você que quer nos acompanhar nas nossas redes sociais, nos siga no Facebook, que é Programa Globalizando, e no nosso Twitter e Instagram, @pglobalizando. Obrigado, Ju. Quero também agradecer àquela que faz parte da equipe de roteiro do programa Globalizando, Carla Botelho. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada a você, ouvinte. E, claro, obrigada à nossa convidada, Halessa. Muito, muito obrigada pela entrevista e pelas falas que foram de extrema importância e para um assunto que é muito, muito importante e relevante. E também quero lembrar que o próximo tema da rádio será COP Jovem no Pará. Então, por favor, não perca. É isso mesmo. Próximo sábado, 9 da manhã, estaremos de volta aqui. Quero agradecer a quem fez o cronômetro de hoje e dirigiu o estúdio, que foi Matheus Santos. Também este programa foi produzido por Lana Borges nas orientações, Ana Mel Grimati, Victoria Vidal, Gabriela Alves e Pablo Silva na playlist, Larissa Schoenberg, Victor Calderaro, Luciana Alves e Paulo Victor Azevedo nas entrevistas, Agatha Poliani, Giovana Maia, Beatriz de Nazaré, José Manuel, Letícia Costa no Globalizando News, Heloísa Valente, Jennifer Gonçalves, Emi Vilas Boas, Sara Tavares, Calil Muniz, Nina Fernandes, Iago Cruz e Felipe Leão nas mídias, Paula Castro, Ana Clara Nunes, Lara Rabelo, Micael Martins e Daiane Lima nas externas. Brenda Macedo, Enzo Costa, João Victor Barra e Matheus Dudek na produção de conteúdo. Iane de Paula no roteiro, Camila Neres na revisão.
Stephanie Campolungo, Marcelo Freitas, Evelyn Silva no Globalizando Live, Sérgio Salles, Maiara Batalha, Daene Almeida e Jade Germano no Arquivo e Documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Edição de áudio hoje, Ícaro Lobato. A apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção-geral professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Você acompanhou Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA.